A biblioteca que você vai conhecer hoje pertence à juíza Elizabeth Amarantes. Ela gosta de ler desde pequena e aprecia diversos autores, como, por exemplo, a inglesa Rosamunde Pilcher, Chico Buarque, Gabriel Garcia Marques, o escritor peruano Mário Vargas Llosa e autores latinos em geral. Veja só. A juíza Elizabeth Amarantes começou a ler ainda pequena. Ela sempre tinha um livro nas mãos. A influência veio dos pais, que eram leitores vorazes. Na infância, lia Monteiro Lobato e a coleção Para Gostar de Ler. Já na adolescência, se apaixonou por Machado de Assis e Érico Veríssimo, autores que continua lendo até hoje. Elizabeth também se dedicou à leitura de Jorge Amado e da história greco-romana. Bom, é difícil escolher alguns títulos, porque são tantos. Tem uma escritora em especial que eu amo-a de paixão. Ela, infelizmente, faleceu agora no início de 2011, pelo que eu pude saber, né? Ela chama-se Rosamunde Pilcher. Ela é uma inglesa e escreveu vários livros. E o best-seller dela foi Os Catadores de Conchas, que foi justamente o livro que apresentou a mim essa escritora. Só que eu adorei este livro, mas o meu preferido, por incrível que pareça, tem vários, eu li todos os livros editados no Brasil. Parece que tem um ou outro, eu pedi em Portugal, um que é esgotado aqui no Brasil, não consegui, mas os que tiveram aqui no Brasil eu li. E é o Solstício de Inverno. Eu li 3 vezes esse livro e sempre que eu leio, me traz assim um aconchego, porque a Rosamunde Pilcher, ela é uma escritora que dá vontade de sentar, de conversar, de tomar chá. Os personagens são muito leves, são muito fluidos, é a leveza mesmo que me encanta em um livro. Claro que eu já li livros assim mais densos, mais romances mais densos, mas a Rosamunde, ela traz essa leveza. Outro livro também que recentemente li foi As Catilinárias. É uma escritora, ela não sei se é belga ou francesa, eu procurei me informar, mas não obtive. É muito interessante, porque é um casal que após a aposentadoria muda-se para uma casa que é o sonho da vida deles, né? Um casal já de idosos, sem filhos, e a história começa ele narrando, um casal, o marido, narrando que eles se casaram quando eles tinham 6 anos, que é a primeira vez que eles se viram. E a história se desenrola, só que tem um vizinho que todos os dias comparece à casa deles de 4 às 6 da tarde. E esse vizinho começa a incomodá-los. E a história se desenrola e o final, eu não vou contar para quem obviamente for ler esse livro, é muito engraçado, porque traz também aquela questão de a pessoa cumprir sua missão na Terra. Ela pode recomeçar sempre, mas sempre tem um início, um meio e um fim. E esse livro traz isso, né? É muito gostoso. Esse livro aqui, bom, esse livro é livro denso. Eu tenho essa edição aqui, edições, mas eu gosto dela, é bacana. É O Crime e Castigo, do Dostoiévski. É talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido, mas foge toda essa questão de romance. É um livro muito interessante porque é a história de um assassinato. O rapaz mata, né, o personagem principal do livro mata uma senhora e mata sem razões aparentes. E ao longo do surge a figura aí de um investigador que, ao que parece, ele vai desvendando o mistério de quem assassinou a tal senhora. E ele tem certeza que foi esse personagem, só que ele começa, aos poucos, a tirar com muita sutileza, com muito vagar, ele começa a tirar deste rapaz aqui a verdade. E o jogo
de palavras, de diálogos que o Dostoiévski faz entre esses dois personagens é interessantíssimo. Ao final, o personagem principal, ele acaba por confessar o crime e vai para o desterro e lá se encontra como pessoa. Ele vai para a Sibéria e lá se encontra como pessoa. É muito interessante, vale a pena. Todo estudante de direito, eu sugiro, obviamente, né, dentro dos meus conhecimentos, eu sugiro ler este livro, é muito bacana. Deixa-me ver, deixa eu colocar aqui. Tem, obviamente, a Jane Austen, que eu estou falando de escritores, né, estrangeiros. A Jane Austen é uma escritora que obviamente, as pessoas a conhecem mais do cinema, né? As obras dela foram filmadas, inclusive séries de televisão. E essa edição aqui eu adoro, né? Porque aqui, um casal do século XIX, e ela sempre tem como pano de fundo a sociedade rural inglesa do século, meados do século XIX, os valores, porque a Jane Austen, ela destoava muito daquilo que se entendia por todo aquele modelo, né, patriarcal. Ela vivia aquilo ali, mas ela nunca veio a se casar, ela sempre foi uma escritora, e os livros dela, ela fez sucesso, né, como só acontece muitas vezes, depois de morrer, porque o irmão dela editou os livros dela, um dos irmãos, né? E os valores, casamentos arranjados, ou sempre a questão de pano de fundo, patrimônio, né? Aquela pessoa ali é boa para casar, porque tem uma série de fatores que vão torná-la condizente com outra que tem a mesma classe social. Então, são valores bem daquela época, né? De meados do século XIX. Tem outros títulos aqui: Razão e Sensibilidade, Persuasão. Deixe-me ver. Caminhos Cruzados, que é fantástico. O Érico Veríssimo escreveu esse livro muito após ler este livro aqui, que é da Editora Globo, porque o Érico Veríssimo, ele fez parte da Editora Globo, né? E ao ler Contraponto, aquelas histórias cruzadas, com várias histórias se intercalando, e ao final um desfecho separado de tais histórias, mas de alguma forma você coloca as histórias assim num plano e você vê que uma se encadeia a outra. É show! Muito bacana. Deixa eu ver aqui. Bom, eu estou fugindo totalmente dos livros que eu reservei, sabe? Eu vou falando. Eu tinha separado uns, agora estou falando de outros. Só a Rosamunde, que obviamente eu não podia deixar de falar sobre ela. É isso aí. Então, espero que eu tenha colocado aí alguns dos meus textos e espero que eu tenha passado aí alguma coisa de positivo, porque obviamente a nossa vida de processo, de livros jurídicos, ela existe, mas também tem um lado muito gostoso, que é o da leitura, né?